Bem-vindos a mais uma classe de gramática em comparação. Essa é a nossa aula número 6. Na aula passada vimos os verbos AR regulares e o verbo gustar. Hoje vamos aprender verbos AR que são importantes. Então, aqui nós temos verbos importantes, tá? Que são parecidos ou iguais ao português, e aqui verbos que são diferentes. Vamos começar com os verbos que são parecidos. Então, nós temos aqui o verbo dar. E por que o verbo dar eu coloquei um asterisco? Porque o verbo dar, junto com o verbo estar, são os únicos verbos terminados em AR que são irregulares. Tá? Então, todos os outros verbos que eu vou apresentar para vocês, tá? Eles são regulares, ou seja, vão seguir a conjugação que a gente já aprendeu na aula passada, tá? Depois, nós temos aqui o verbo estudiar, que é estudar, hablar, falar, trabalhar, trabalhar, limpiar, limpar, perguntar, tá? Não é per, é pre, perguntar, perguntar, escutar, escutar, chamar, chamar, llegar, chegar, llorar, chorar. Tá? Então, esses três aqui, em português, eles são escritos com CH, né? Com CH. E no espanhol, eles são escritos com LL. Depois, ajudar, ajudar. Costar, custar. Besar, beijar. Gustar, gostar. Rugar, rugar pode ser jogar e também pode ser brincar. Tá? Necessitar, que é o verbo precisar. Tá? Então, em espanhol, eles não usam o verbo precisar, tá, gente? Precisar não existe em espanhol. Tá? Sempre que vocês quiserem falar, eu preciso, ele precisa, tá? O verbo é necessitar, tá? E somente com uma letra S. Pensar, igual. Encontrar, também igual. Cocinar, para cozinhar. Entrenar, coloquei um I aqui, é entrenar, tá? Não tem I. Entrenar, que seria treinar. E acostumbrar, que é acostumar, tá? Acostumar. Agora vamos para os verbos diferentes. Aqui a gente tem um intruso, que é o verbo poner. Ele deveria aparecer em outra aula, tá? Mas o verbo poner é o nosso verbo colocar, tá? Colocar, poner. Agregar é adicionar, tá? Adicionar. Regressar é o verbo voltar, tá? Voltar, regressar. Derrar é o verbo deixar. Derrar, deixar. Cerrar, fechar. Fechar. Verbo echar ou tirar, tá? Em espanhol, esses dois verbos têm o mesmo significado, tá? Echar ou tirar. O que significa echar ou tirar? Jogar fora, tá? Jogar fora. Então, não vão confundir com o nosso tirar, tá? Do português. Tomar nota seria o verbo anotar. Anotar. Cenar, jantar. Quedar-se é o verbo ficar, tá? E o verbo quedar é reflexivo, então sempre se conjuga com esse se, tá? Quedar-se, ficar. Mirar é o verbo olhar, olhar. Carregar é o verbo carregar, tá? Carregar. E o verbo cambiar é o verbo mudar, tá? Mudar. Ou trocar também, tá?
mudar ou trocar. Esses verbos não existem em português, tá? Mudar ou trocar. Só existe o verbo cambiar. Ok? Então, eu aconselho vocês a voltarem o vídeo, se vocês não fizeram isso ainda. Anotem esses verbos, tá? São verbos importantes. Se vocês souberem esses verbos, vocês já conseguem fazer muitas frases, tá? Em português, que são os verbos mais importantes, tá? Que terminam em AR. Agora, nós também temos verbos com outros significados, tá? Então, esses verbos existem em português, mas em espanhol eles têm outros significados, igual o verbo tirar, né, que acabamos de ver. Então, esses eu vou escrever para vocês, tá? O verbo borrar, em espanhol, significa, ou tem o mesmo sentido, tá? Do verbo apagar em português, tá? E eu vou colocar aqui em azul, tá? Então, borrar é apagar em português. Depois, o verbo pegar, tá? Pegar em espanhol é o mesmo que bater em português, tá? É o verbo bater, pegar. Acordar-se é o nosso verbo lembrar, tá? O verbo lembrar em português, ele pode ser reflexivo ou não, né? A gente pode falar eu me lembro ou somente eu lembro, né? Em espanhol, o verbo acordar-se, ele é sempre reflexivo, tá? Acordar-se. Verbo brincar. O verbo brincar, em espanhol, tem o sentido do verbo pular, tá? Em português. Então, por exemplo, los niños brincan la cuerda. Os meninos brincam, pulam a corda, tá? Pulam corda, seria a frase. Verbo apagar. Apagar, então, no espanhol, tem o significado do verbo desligar em português. Tá? Então, o pessoal diz apagar el teléfono, como desligar o telefone, tá? Celular. Apagar la luz, tá? Desligar a luz, tá? Tem esse sentido. Verbo marcar. Verbo marcar em espanhol é o nosso verbo ligar, tá? Mas no sentido de fazer uma ligação, tá? Vou até colocar aqui. Fazer uma ligação, tá? Certo. E o ligar do espanhol, tá? Para nós significa como é um verbo. Não temos um verbo, temos uma expressão. Então, o ligar no espanhol, pelo menos no México, tá? Tem o sentido de estar interessado. Estar interessado em alguém, tá? Como ter um flerte, talvez, tá? O flerte, tá? Você está flertando com alguém, então você está tentando ligar, tá? Então, isso é o significado do verbo ligar, ok? Então, não confundam esses verbos, tá? São os verbos que têm outro significado, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Comentem no chat, tá? Para eu poder explicar para vocês outras dúvidas relacionadas a esses verbos, ok? Então, hoje você aprendeu os verbos importantes do grupo AR. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e ativa o sininho para receber as notificações. Comenta aqui embaixo o que achou dessa aula. Lembre-se, um passo de cada vez. Até mais!